essa é a pior viagem que uma família poderia ter. Agora você já imaginou que você está indo viajar com a sua família de férias para a Austrália para conhecer, para se divertir, para distrair a mente? Quando vocês decidem fazer um passeio numa ilha privativa para vocês verem koalas, porque as crianças estavam doidos para ver animais, porque falam que a Austrália tem animais assim, né? Então, como eles não moravam na Austrália e fizeram essa viagem, as crianças estavam doidas para ver esses animais. Só que aqui um acidente acontece e você não é mais a turista da ilha, você está sendo caçada. Pois é, este é o livro A Ilha, e não imaginava que era isso tudo que eu vou contar para vocês. Esse livro daqui é um thriller de sobrevivência em que essa família ela vai até essa ilha. Eles começam a ter alguns empecilhos aí. Só que aqui nesse livro você começa a ter um teste de o que você faria para poder sobreviver em uma dessas situações. Então aqui nós vamos conhecer um pouquinho da história da Hiller, que é uma das nossas principais, e que ela se casou com o Tom. Ele é um pouco mais velho do que ela e ele também é viúvo. A Hiller, ela é massagista, então foi assim que eles se conheceram, né? O Tom, na verdade, ele é um médico ortopedista. Então o Tom, ele tem um congresso na Austrália e decide levar a família toda passeio de férias para eles se aproximarem. Como a Hiller, ela não é mãe das duas crianças, que é Olivia e Owen, então ele decide fazer esse passeio para que ela pudesse se aproximar mais das crianças e as crianças começarem a ver ela como uma madrasta de verdade. Só que quando eles estão começando a procurar koalas e animais na Austrália, eles param numa barraquinha para comer e tudo mais e começam a conversar. Então, como eles são turistas, outras pessoas, acho que um grupo foi falar com eles e lá tinha um outro casal também. E eles falaram que na ilha holandesa existia koala e eles tinham no carro deles um koala preso, só que ele estava dormindo, né? Porque eles tinham caçado esse koala. Então as crianças, que na verdade não são crianças, né, são adolescentes, elas ficam muito empolgadas porque querem tirar fotos e querem ver os koalas de perto. Esses dois caras perguntam se gostariam de conhecer um pouco a ilha, né, a ilha holandesa, fazer um turismo lá para conhecer. Só que na ilha você pega aqueles barcos grandes, né, que o carro dá para ir lá e vai até a ilha, e é a única entrada e saída da ilha é exatamente esse barco, que é da família O'Neill. Então essa família, ela é dona dessa ilha. Porém, eles concordam, tanto eles e o casal que está ouvindo também concorda em fazer esse passeio. Só que ali como tem duas pessoas, um fala assim, a gente não está fazendo essa parte de turismo na ilha. E se a mãe descobrir, ela não vai gostar disso. Mas o outro fala assim, pode ficar tranquilo que ninguém vai descobrir nada e tá tudo certo. Então eles vão para essa ilha, eles fazem essa travessia, só que perto da ilha existe muito tubarão. Então quando eles estão indo, eles até mostram os tubarões para os adolescentes, para os turistas e tudo mais. Então aí você já fica pensando assim, não vai dar bom. Outra coisa é que o sinal de internet, celular, telefone é horrível. Então você não tem sinal, você fica incomunicável. Só que estava tudo às mil maravilhas. Eles pegaram um carro, estavam indo na ilha, conhecendo, não viram nenhum koala. Só que quando eles estavam dirigindo, o Tom estava dirigindo, ele estava indo muito rápido, começou a ir muito rápido. E acontece um acidente. E quando acontece esse acidente, a família O'Neill, eles não gostam do que acontece, não gostam do motivo, não gostam de absolutamente nada e prendem a família da Hiller com o Tom, os dois adolescentes e também o outro casal que foi fazer o turismo. Então sim, eles são mantidos em cativeiros. Então eles começam a pensar e a bolar qual seria o castigo que eles iam dar para eles,
por ter afetado um membro da família. Até porque como ali é uma ilha da família deles, então eles fazem as próprias leis. Não existem as leis dos homens, vamos supor assim, sabe? Porém, conforme você vai lendo o livro, você também descobre alguns segredos do Tom e da Hillier. Até porque o Tom, ele tem alguns segredos aí, alguns mistérios aí, e você começa a desvendar e começa a entender um pouco mais que essa família não é tão perfeita assim. Mas você precisa ler esse livro para descobrir o que tem de errado. Essa foi meu primeiro contato com a escrita do autor. Eu gostei bastante da escrita, gostei bastante da história. É uma história bem fluida. Eu gostei muito, sabe? Não é um autor que fica enrolando. E eu gostei muito de como ele desenvolveu a Hillier, porque ela era uma massagista e que ela teve que... foi jogada ali num cativeiro e ela teve que fazer altas coisas para que ela pudesse sobreviver, não só ela quanto a família dela. Então eu gostei muito, né, do livro, gostei muito da história, ela foi muito bem desenvolvida e também do jeito que ele estruturou esse thriller. Qualquer passo em falso que os principais fizessem, algo de ruim poderia acontecer. Então isso tornou a leitura muito mais fluida, porque você quer de fato saber o que vai acontecer e como vai se resolver tudo. E eu gostei muito dos personagens, né? Porque conforme você vai lendo o livro, eles vão se desenvolvendo. Tudo bem que eu não gostei muito do Owen, né? Quem leu vai entender um pouquinho no começo, mas depois a gente começa a entender do porquê que ele é assim, do porquê que ele faz essas coisas, e você começa a entender melhor ele, né? E você passa a gostar dele também, né? Porque ele, no final, ele começa a se desenvolver também junto com os outros personagens. Então isso acaba te prendendo ainda mais na história e na escrita do autor. Então aqui a gente também vê o choque cultural e de classe das duas famílias, né? A família da Hillier, ela é uma família americana privilegiada, né? Enquanto a família da ilha não é tão privilegiada assim, né? Então você vê esse choque, assim, né? Tanto que o pessoal da ilha é um pessoal muito violento, muito, que nem eu falei antes, né? Faz as suas próprias leis. Então isso ficou assim, muito legal, muito interessante no livro. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar, é que no livro tem algumas partes que são muito pesadas. Então quem é um pouco sensível, talvez não sei se seria o livro ideal para você, tá? Tem umas partes bem violentas, bem pesadas, então pensa aí um pouquinho se vai valer a pena você ler ou não. Então, eu gostei muito desse livro, A Ilha. Recomendo para quem gosta de thriller, para quem gosta de livros de sobrevivência, livros em que a leitura é fluida, a escrita é boa e que você lê bem rapidinho. Não é um livro assim tão curtinho, né? Tem 300 e poucas páginas, mas é um livro que você lê muito rápido por ser uma história que te prende bastante. Então é isso, eu recomendo A Ilha. Então se você gostou desse vídeo, comenta, curte e compartilhe com todo mundo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!